Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 14 de abril de 2022, Quinta-feira Santa do Senhor, Ceia do Senhor, tá? Como de costume, eu vou, durante essa semana que foi proposta, né? Foi feita a proposta de a leitura de uma parte do livro da Beata Ana Catarina Emmerich, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, capítulo 3, e os seus consequentes subtítulos, né? Eu vou ler até uma parte, deixa eu até dar uma olhada aqui. Não, esse até dá para ler o subtítulo, o subcapítulo, não é subtítulo, subcapítulo inteiro. Então vamos iniciar fazendo o sinal da nossa fé, sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, tá? Para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI. Momentaneamente, só essa semana, tá? A partir da semana que vem retomamos as orações dedicadas ao Santíssimo Sacramento, Jesus sacramentado, e também para o Espírito Santo, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, como foi feita a proposta, subcapítulo 4 do capítulo 3, tá, do livro da Beata Ana Catarina Emmerich. Então, desde segunda-feira que eu estou fazendo as leituras, tá? Então, esse capítulo 3, deixa eu chegar aqui, chama-se Jesus no Monte das Oliveiras, tá? Eu não vou ler, por exemplo, a parte da Paixão de Cristo, porque é muito extensa, é muito dramática, né? Então, quem tiver interesse pode adquirir o livro, tá? Tem na Amazon, que eu já pesquisei, tem pela distribuidora e livraria Loyola, lá de São Paulo, tá? Então, fica a seu critério. Juntamente, existem mais outros 3 livros dela, um de uma editora que eu nunca ouvi falar, que é Revelações, que a Beata Ana Catarina Emmerich recebeu a respeito do Antigo Testamento, mas pela mesma editora desse livro que eu estou em mãos aqui, editora Mir, M-I-R, tem de Maria Madalena, que deve ser curto, e uma da Santíssima Virgem, a Mãe do Senhor, tá? São só esses 4 livros traduzidos para o português. Existem outros materiais? Olha, pelo que me consta, parece que sim, mas aí está em alemão ou em francês, aí já não é comigo, tá, gente? Eu não leio essas línguas, tá? Mas se você ler e achar interessante, você procura no Google Play, tem lá inclusive de graça, no Play Livros, tá? Para quem tem um sistema Android. Bom, vamos lá. Jesus volta para junto dos 3 apóstolos. Vi a caverna rodeada de formas assustadoras. Todos os pecados, toda a iniquidade, todos os vícios, todos os tormentos, toda a ingratidão que o angustiavam. Vi os terrores da morte, o horror que sentia, como homem, diante do imenso sofrimento expiatório, assaltando-o e oprimindo-o, sob as formas de espectros hediondos. Ele caiu por terra torcendo as mãos. Cobria-o o suor de angústia, tremia e estremecia. Levantou-se, mas os joelhos trementes quase não o suportavam. Estava inteiramente desfigurado e irreconhecível, os lábios pálidos, o cabelo eriçado. Eram cerca de 10h30 quando se levantou e se arrastou para junto dos 3 apóstolos, cambaleando, caindo a cada passo, banhado num suor frio. Subiu à esquerda da caverna e, passando por cima desta, chegou a um aterro onde os discípulos estavam adormecidos, encostados um ao outro, abatidos pela fadiga, tristeza, inquietação e tentação.
Jesus aproximou-lhes como um homem angustiado a quem o terror impele para junto dos amigos, e como um bom pastor que, transtornado profundamente, vai para junto do rebanho, que sabe ameaçado de um perigo próximo. Pois não ignorava que também eles se achavam em angústia e tentação. Via as horrorosas visões cercaram-no também neste curto caminho. Encontrando os apóstolos a dormir, torceu as mãos e caiu por terra ao lado deles, cheio de tristeza e fraqueza, dizendo: Simão, dormes? Então acordaram e levantaram-se. Ele disse no seu desamparo: Então não pudeste velar 1 hora comigo? Quando o viram tão assustado e desfigurado, pálido, cambaleando, banhado em suor, tremendo e estremecendo, quando o ouviram queixar com voz quase extinta, não sabiam mais o que pensar. Se não lhes tivesse aparecido cercado de certa luz que bem conheciam, não o teriam reconhecido. Disse-lhe João: Mestre, que tendes? Quereis que chame os outros apóstolos? Devemos fugir? Jesus, porém, respondeu: Ainda que vivesse mais 33 anos ensinando e curando enfermos, não chegaria ao que tenho de cumprir até amanhã. Não chame os 8, deixai-os ali, porque não poderiam ver-me nesta aflição sem escandalizar-se. Cairiam em tentação, esqueceriam de muitas coisas e duvidariam de mim. Vós, porém, que vistes o Filho do Homem transfigurado, podeis vê-lo também no seu desamparo. Mas vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Disse-o referindo-se a eles e a si mesmo. Quis induzi-los com essas palavras à perseverança e dar-lhes a saber a luta da sua natureza humana contra a morte e a causa daquela fraqueza. Falou-lhes ainda sobre outras coisas, sempre abismado naquela tristeza, e ficou cerca de 1/4 de hora com eles. Em angústia mais e mais crescente, voltou à gruta. Eles, porém, estenderam para ele as mãos, chorando, e caíram um nos braços dos outros, perguntando: Que é isto? Que lhe aconteceu? Está tão desolado. Começaram a rezar com as cabeças cobertas, cheias de tristeza. Tudo o que acabo de contar deu-se em mais ou menos 1 hora e meia, depois que entraram no Horto das Oliveiras. É verdade que Jesus disse, segundo o Evangelho: Não podeis velar 1 hora comigo? Mas não se pode entender ao pé da letra, segundo o nosso modo de falar. Os 3 apóstolos que vieram com Jesus tinham rezado no começo, mas depois adormeceram. Conversando entre si com pouca confiança, caíram em tentação. Os 8 apóstolos, porém, que ficaram na entrada do horto, não dormiram. A angústia que se mostrara nessa noite em todos os discursos de Jesus tornou-os muito perturbados e inquietos. Erravam pelas vizinhanças do Monte das Oliveiras para procurar um lugar de refúgio em caso de perigo. Em Jerusalém houve nessa noite pouco movimento. Os judeus estavam nas suas casas ocupados com os preparativos para a festa. Os acampamentos dos forasteiros que tinham vindo para a festa não estavam nas vizinhanças do Monte das Oliveiras. Enquanto eu ia e voltava nesses caminhos, vi discípulos e amigos de Jesus andando e conversando. Pareciam inquietos, à espera de qualquer desgraça. A mãe do Senhor com Madalena, Marta, Maria, mulher de Cleófas, Maria Salomé e Salomé, assustada por boatos, foram com amigas para fora da cidade a fim de ter notícias de Jesus. Ali as encontraram Lázaro, Nicodemos, José de Arimateia e alguns parentes de Hebrom e procuraram sossegá-las, pois tendo eles mesmos conhecimento pelos discípulos dos tristes discursos feitos por Jesus no cenáculo, foram pedir informações a alguns fariseus conhecidos, e destes souberam que não constava nada sobre tentativas imediatas contra o Senhor. Disseram por isso as mulheres que o perigo não podia ser grande, que tão próximo da festa não poriam as mãos em Jesus. É que não sabiam da traição de Judas. Maria, porém, contou-lhes o estado perturbado deste nos últimos dias ao sair do cenáculo, e advertiu-os de que com certeza fora trair o Senhor, apesar das repreensões, pois era um filho da perdição. Depois voltaram as santas mulheres à casa de Maria, mãe de Marcos. Aqui termina o subcapítulo 4. Amanhã eu vou ler o subcapítulo 5, que também é mais ou menos em torno de 10 minutos, tá? E, obviamente, até sábado não vai dar para... na verdade, até sexta, tá? Não vai dar para avançar. Vou deixar vocês em aberto, né? Assim, curiosos. Porque sábado aí eu vou dar um pulo,
né? Um pulo aqui no livro, porque aí tem o sábado, após a morte de Cristo, o que que acontece? E aqui a Beata, ela diz em visão o que, primeiro, a hora que Jesus morre, o espírito dele, ela vê que o espírito de Cristo desce à terra, tá? Enfim, se é de forma metafórica ou não, desceu à terra. Ele foi para a mansão dos mortos mesmo. E aí Jesus vai em missão nesse lugar. E aí para sábado, como é sábado de Aleluia, as pessoas também confundem com o dia de malhar o Judas, eu tenho por hábito sempre pensar que Jesus está em missão, ele está na mansão dos mortos, então eu faço memória disso, conforme a Igreja Católica Ortodoxa. É um momento também de silêncio, porque Jesus está se mostrando para os seres de lá, tanto infernais quanto os seres que ele veio buscar, tá? Na verdade, acho que é o que os judeus chamam de Sheol, né? Que está um pouco próximo, não é igual, mas é a ideia do inferno grego, que os gregos têm um inferno, mas não é um inferno como nós conhecemos, é um inferno diferente, é um inferno onde tem situações estranhíssimas, mas que acontecem lá. Inclusive, eu vou fechar essa com um pitaco curto sobre uma propaganda da Fanta. Porque a Fanta tem Fanta uva, Fanta laranja, tradicional Fanta laranja, certo? Não sei se vocês viram uma propaganda nova que a moça ela fez uns bobs no cabelo com latinha. E depois vai correndo. No final tem um rapaz que tá com a cabeça presa numa mesa e um carrinho tentando dar alguma coisinha para ele beber ou comer. Aquilo é uma cena que é contada na mitologia grega, não me recordo quem é que foi parar nos infernos, mas da mitologia grega, que foi parar nos infernos e passa por essa situação, que ele está preso com a cabeça para fora, morrendo de sede, e a água do rio, do lago, vem até a bordinha e ele abre a boca para beber, a água recolhe como uma onda, sabe aquela onda do mar? Mas na verdade é água doce. E o rapaz, espírito perturbado, morto, ele não consegue beber, passa toda a eternidade nessa tentativa de tentar beber, abre a boca, mas não consegue chegar até a água porque a água se recolhe como uma onda do mar. Quando eu fiz o curso de História, eu fiz uma bolsa de pesquisa na área de mitologia grega e porque agora é TCC, mas na época foi uma monografia que eu tive que fazer, há 28 anos atrás, mais ou menos. Por aí. Não, 28? Não, 28 não, acho que uns 25 anos para trás. Então eu lia muito sobre mitologia grega. Né? Então eu lembro dessa história e me deu uma sensação ruim. Tinha outras situações, mas essa me fez lembrar e olhando para a propaganda tá aí. Ó, que estranho, por que a pessoa traz isso? Né? Será que tem conhecimento de mitologia grega? Ou foi uma coisa meio inconsciente, porque os junguianos, né? Toda a parte, quem lida com psicanálise de Jung, lida muito com mitologia, com essa parte de deuses, ou Deus, às vezes não é Deus com D maiúsculo, é um Deus com D minúsculo, muitas vezes, mas lida muito com mitologias, com arquétipos e tal. E tem os sonhos, né, também, fazem estudo de sonhos pela linha de Jung, então muitas vezes também tem estudo sobre essa perspectiva, né. Eu estou falando isso porque parece papo besta, mas muitas vezes certas propagandas, se o cara não leu em algum lugar com mitologia grega, veio do inconsciente dele, porque é uma história que já existe, tá? Se é verdade ou não, eu não sei, porque faz parte da mitologia grega. O inferno grego, quem domina é um deus chamado Hades, esposo de
Atenas, se não me engano, da deusa da justiça. Não, não, desculpa, não é. Hades, não. Atena se casa com Vulcano, né? Que é o deus ferreiro coxo. Tá certo. É que faz muito tempo que eu não lido mais com mitologia grega. Abandonei faz décadas. Mas é isso. Eu vi a propaganda e me fez lembrar sobre esta questão. Mas enfim, tá? Então, quem estuda a parte católica, Antigo Testamento, então sabe-se que o inferno, a mansão dos mortos, é chamada Sheol, né, para os judeus. Então, Jesus desce para o Sheol, certo? Mas realmente ele tem um ponto um pouco parecido com o inferno grego. Não é um inferno católico ainda, tá? Pelo menos é necessário fazer uma certa. Talvez eu esteja falando uma besteira enorme aqui. Padre Paulo Ricardo me corrija, tá? Mas assim que Jesus desce lá pela mansão dos mortos, aí começa a parte da salvação das almas, o julgamento, né, o juízo particular já para alguns, e muitas outras situações. Mas até então, naquele momento em que Cristo ainda estava passando pelo processo do suplício, da morte, né? Então ali ainda ele se faz como algo novo, até para o reino dos mortos, naquele momento do Sábado Santo, penso eu. Posso estar falando bobeira, mas depois da ressurreição de Cristo, tudo isso, o pós-morte físico da matéria, muda de figura, porque aí ocorre o julgamento, né? Morrer na graça de Deus, estar na glória de Deus, estar no purgatório, estar ou no inferno direto, né? Porque agora não tem mais desculpa de aceitar Deus Todo-Poderoso. Ele enviou o Filho, e para todos, não apenas para os filhos escolhidos de Israel, quer dizer, para a raça escolhida de Israel, mas para os pagãos também. Então abre um leque maior, né? Então a ressurreição de Cristo, a paixão, morte e ressurreição, vem fechar uma missão, a vontade maior do Pai. Isso que talvez a gente precisasse meditar também. A gente não pode só dizer, viva, ele vive, só isso. É um mistério maior. Então, meditar sobre a morte não é meditarmos apenas na questão do término, dos prazeres da vida, da minha vidinha miserável, daquilo que poderia ou não poderia ter acontecido, aquilo que fiz ou deixei de fazer. Não, é algo mais profundo, praticamente filosófico, né? Escatológico, talvez. Então, penso assim. Bom, até que o pitaco foi longo, né? Bem, gente. Primeira leitura de hoje. Então vamos lá. Primeira leitura de hoje, tá? Êxodo 12, versículos de 1 a 8, de 11 a 14. São 4 leituras hoje, tá? Por isso que a cor branca. Nessa quinta-feira vai ter a unção dos santos óleos, né? Com a presença do bispo e todo o clero da sua diocese e minha diocese, da arquidiocese aqui de Curitiba, tá? Todo mundo vai estar lá fazendo a missa dos santos óleos, tá? Também é o lava-pés. Aí essa leitura aqui, eu não sei te dizer se é já da parte dos santos óleos ou se é... Não, aqui já é a ceia do Senhor, então é do lava-pés, tá certo, tá? Porque tem 2 liturgias hoje. Pronto, feitos os esclarecimentos. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerem.
Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 115, com o refrão: O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebraste os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas no Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Segunda leitura, 1 Coríntios 11, versículos 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Anúncio do Evangelho, João 13, versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, tá? E lembrando o evangelho do domingo de Ramos, Lucas 23, versículos de 1 a 49, paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Eu vou encerrando por aqui porque eu preciso ainda gravar e, infelizmente, pode acontecer duas coisas no sábado. Talvez eu não consiga gravar a liturgia da palavra, aí o que eu vou fazer? Eu vou indicar, então eu já vou indicar agora. Pode acontecer um imprevisto, tá? Porque na minha vida já está acontecendo os imprevistos antes da Sexta-feira Santa, entende? Então, como eu me conheço, até sexta-feira eu consigo gravar. Mas o de sábado corre o risco de não acontecer. Então eu já vou dizer, procure a liturgia diária no site da CNBB, já tem disponível as leituras do sábado, que é a vigília pascal, tá? Que é quando Jesus, enfim, é a vigília para a Páscoa, certo? Ele é longo, tá? Por isso que eu não tenho certeza se eu vou conseguir gravar.
Até porque eu já tenho uma prévia da novena que vai acontecer sexta-feira, tá? Vai ser em áudios separados da liturgia, só que falta ainda eu gravar o terço da misericórdia, tá certo? Então, tenha um pouco de paciência, gente, tá? Fazendo a gentileza. Obrigada a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.